Estamos gravando, então, pessoal, vou dar início aqui, depois eu passo um pouco pro Léo e para a Ana, né? Então, encontro com autores e editores, né? É uma ação da revista Picho, né? Que a gente começou, Paula, não vou me lembrar, mas a gente já deve estar na quinta ou sexta edição, então, a cada momento que a gente lança a revista, algumas semanas depois, a gente chama os autores que quiserem participar para que a gente conheça os autores, né? Numa ideia de romper com essa barreira entre os periódicos ou revistas e os autores. Então, a Picho, assim como o próprio nome já sugere, ela busca esse lugar aí, né? De a gente não tem problema em responder e-mail, a gente, alguns aqui eu acho que mandaram e-mail, fazem perguntas, né? Então a gente não tem muito essa barreira, né? E a gente tem questões assim como número de páginas, então alguns artigos vêm com páginas a menos, outros a mais. A gente também não tem essa, como algumas outras revistas, né? Que se passar uma palavra, uma letra, o artigo é devolvido. Não temos problemas também com número de autores. E até a gente hoje estava conversando, eu e a Paula, de olhar qual o artigo que teve maior número de autores. Né? Que tem algumas revistas que não gostam de publicar artigos com mais de 3 autores. Não temos problema se o autor não é graduado ou não é qualquer coisa, tá? Já tivemos artigos escritos por pessoas que moram em ocupações, poetas urbanos e nem sei mais. Então, não tem que ser doutor, não tem que ser mestre, não tem que ser nada. Nós não temos essa barreira, digamos assim, né? E é um pouco isso o espírito desse momento, né? Às vezes tem mais autores, às vezes tem menos, mas é para nós que trabalhamos na revista, hoje tá a Paula aqui, mas tem mais um pessoal, é um momento muito legal, assim, em que a gente fica curioso de quem escreveu aquilo, né? Quem é o rosto que escreveu. Alguns a gente conhece, né? Também estamos aqui hoje para responder perguntas, se alguém tiver, sobre o processo da revista, né? Mas a Picho está sempre aberta a receber e-mail de dúvidas. Às vezes as pessoas mandam, né, perguntando sobre um escrito, né, e sobre tudo isso. Estamos com uma chamada aberta, né, e uma outra encerrada. A encerrada é a chamada que se chama colagem na arquitetura, é isso, né? Ou só colagem, eu não me lembro como é que ficou, que vai se desdobrar em 2 números da revista, que foi chamada pelo professor Fernando Fuão e pela Thaís Beltrame, que é uma doutoranda. Agora está aberta, então, uma chamada que se chama Ocupas, que foi chamada pelo professor Otávio Leonídio, da PUC do Rio. Tá? Ela vai ficar aberta até final de outubro. Depois, assim, é legal contar, né, essas coisas, nós teremos uma chamada que vai se chamar, eu não me lembro bem, que é sobre paisagem, tá? Que vai ser chamada pelo professor Paulo Reis e outros professores que eu não me lembro o nome, mas o cabeça da chamada é o Paulo Reis, ali da URGS do Propur. E depois vamos ter uma chamada que eu vou chamar, que vai se chamar Transcidade, tá? Que tem a ver com a teoria queer e com algumas outras questões. E então, nesse sentido, estamos abertos para chamadas, viram? Eu estou vendo a Lorena aqui, que está lá na UFRJ, e outros pesquisadores. Então, gostamos, assim, que outros grupos, né, tenham ideias para chamadas. E é isso, eu acho que eu vou passar para a Ana, porque a chamada da Ana e do Léo, né, foi uma provocação à Ana
porque a Picho varia as chamadas, né? Tem chamadas mais técnicas, nunca é muito duras, né? Mas a gente passou por alguns movimentos de algumas chamadas um pouco mais duras, tecnológicas, vamos dizer assim. E aí a gente queria voltar muito, né? E discutir muito essa questão. Eu vou deixar para a Ana falar. Minha provocação foi na ideia da pesquisa em arquitetura e urbanismo na primeira pessoa, lá no primeiro momento, né? Que há uma discussão de vez em quando, um desconforto, né? Eu sou um defensor da pesquisa em arquitetura e urbanismo também na primeira pessoa, né? No eu, e aí essa provocação. Mas eu vou passar para a Ana e para o Léo, para eles contarem um pouco esse bastidor aí, e é isso, tá, Ana e Léo? Tá bom, obrigada, Dudu. Boa tarde a todos. Eu primeiro vou agradecer ao Edu Rocha pelo convite para fazer parte como editora dessa edição. Esse convite foi muito especial, assim, eu quero agradecer também a toda a equipe da Picho, né? A Paula, que está aí, pode ser a representante, assim, dos bolsistas e todo o pessoal que deu o apoio e suporte nesse processo. Então, essa chamada que esse convite do Dudu me chega assim como uma proposta, né? Como ele mesmo disse, uma provocação. Ela tinha esse título prévio, né? A cidade em primeira pessoa. Durante as nossas conversas, eu e o Eduardo Rocha, eu entendi que, em primeiro lugar, é uma chamada para os pesquisadores, né, que tem a cidade como campo, como problema de pesquisa, a cidade também como um tabuleiro de jogo, a cidade como um palco da arte, da vida, a cidade como um corpo, né, e também como extensão do corpo, né, como matéria de percepção, de pensamento crítico, analítico, de planejamento, de intervenções, de movimentos, de ativismo, mas também uma edição para dar lugar para os pesquisadores que têm a cidade como um locus expressivo, como matéria sensível, como um espaço de criação. Então, o Edu, ele me deu a possibilidade, assim, também de convidar alguém, de chamar alguém para compor comigo esse editorial. E aí eu quero agradecer muito ao Leonardo, que aceitou, né, o meu convite. Assim, o meu convite ao Leonardo foi justamente porque o Léo tem comigo uma parceria, uma trajetória desde o doutorado, assim, de pesquisa e de amizade, né? A gente tem uma relação, assim, meio de irmandade, que mantém vivo esse nosso interesse comum sobre a experiência urbana contemporânea, né? Então, em conversas iniciais com o Edu Rocha, tinha essa questão da cidade em primeira pessoa. Eu entendi do Dudu que seria uma chamada para dar lugar, então, para os pesquisadores que narram as suas experiências de pesquisa com a cidade, né? E também para colocar em evidência essa escrita, né, que surge da experiência. Então, eu e o Léo, a gente começou a pensar junto sobre essa chamada. E aí surgiu a ideia desse nome, A Cidade que Logo Sou, né, que, claro, faz uma referência aí ao Derrida, ao livro O Animal que Logo Sou, né? A gente poderia pensar o animal que logo somos e que constrói cidades, que mineraliza a superfície da terra em grandes extensões, mas que nela vive, né? Então, a cidade que logo sou, ela é uma tentativa radical de aproximação íntima, né? Ou até mesmo animista, com esse corpo urbano que é em grande parte mineral, mas também é orgânico, vegetal, viral, que é subjetivo e coletivo. Então, esse título, A Cidade que Logo Sou, ele também faz muito mais referência do que a Derrida, a Lisa Robertson, que é uma poetisa, né, ensaísta experimental canadense, que inclusive a gente traz aqui
através do trabalho da Yasmin Zandomeni, com a tradução de alguns dos textos dessa poetisa. Essa autora que tem uma abordagem da arquitetura e do urbanismo que é lírica, poética, né, singular, e essa escrita da Lisa Robertson, ela me inspirou, assim, nessa chamada, porque ela nunca esquece do corpo do habitante, do morador, e nem do corpo da cidade. Então tem esse extenso poema dela chamado Cinema of the Present, que ela é um poema muito longo, polifônico, assim, que vai trazendo a relação desses dois corpos, né, em tempo real, uma escrita muito veloz, assim, que parece que ela está caminhando, né, pela cidade, e em certo momento ali desse poema ela diz: onde quer que você vá, você será uma cidade. Então, conversando tudo isso junto com o Léo, a gente começou a refletir sobre eu, que logo é cidade, né? E a gente chegou nessa ideia de um eu que não se trata nunca de um indivíduo, mas que é todo um ecossistema. E que por isso a gente estava, na chamada a gente disse que a gente estava interessado em experiências espaciais em primeira pessoa, mas essa pessoa elevada à enésima potência, né? Então a cidade que logo sou é sempre outra cidade, é sempre um conjunto de seres, de gestos, de práticas, de vozes, de línguas e de linguagens. Então, a gente abriu a possibilidade dessa edição para receber pesquisadores, habitantes da cidade, né, que desenvolvem a escrita das suas pesquisas de um modo inventivo e que, por ser experimental, por experimentar com a linguagem, se torna muitas vezes impublicável, né, por estar fora dos padrões da rigidez normativa, dos periódicos científicos, dos rigores ortodoxos, né? Então, o nosso interesse era reunir um dossiê que tratasse basicamente dos modos de experimentação urbana e também dos modos experimentais de escrever sobre e com a cidade. Então, a escrita aqui, nessa chamada, ela é mais, a gente entende ela mais do que como um estilo, né? Ela é entendida como um instrumento, como uma expressão e como transmissão do conhecimento e da experiência. Então, a escrita como forma de morar mesmo, né? Então, essa cidade que logo sou, que logo somos, ela é simultaneamente singular e plural. Então, a gente achou importante essa chamada e esse espaço justamente para promover encontros, né? Promover encontros entre esses pesquisadores que ficam mais à margem e incentivar a formação de redes. Então, eu quero agradecer a todos que fizeram parte dessa edição, todos que estão aqui hoje, que vieram mostrar os seus rostos, né? E que contribuíram muito para a criação dessa revista, dessa edição, dessa cidade, né? Que logo somos e que cá estamos. Então, dito isso, eu quero passar a palavra para o meu querido colega, amigo e irmão, Leonardo Isoton Braga. Ô, Ana, queria agradecer novamente, né? Vamos lá, vou agradecer para você pelo convite, para o Eduardo pelo convite que fez a você, para a galera que estava aí ajudando a essa revista acontecer, né? O pessoal do background, e para todos os escritores e escritoras presentes, né? Então, assim, digamos que parece obviedade, mas eu acho que uma das coisas que ficou, pelo menos para mim, nessa edição, seria uma espécie de exercício de uma ética da amizade, né? O que eu estou querendo dizer é que a gente está tentando aqui articular composições que sejam a favor da vida, né? A vida em abundância, a vida em pluralidade, em diferenciação e em modos de expressão, sobretudo, né? Então, essa cidade que logo sou, que logo somos, né? Que é escrita em primeira pessoa, mas com um eu poroso, um eu que não é egoísta, um eu N-1, digamos assim, né?
vai expressar essas intimidades no sentido de estar em relação, de estar em risco, de estar em tensão, estar em deformação e transformação, né? Então, a gente queria, com esse, digamos assim, essa proposta errante, né, colocar esses modos de apresentar a cidade, de criar a cidade, né, em questão. Grande parte das pessoas participantes são da arquitetura e do urbanismo, mas também não só, né? Eu acho que uma das propostas também era organizar a arquitetura e o urbanismo de dentro, né? Pela escrita, transversalizar, né, essa escrita, né? Pensando corpo, escrita e cidade como coisas, como uma espécie de grande agenciamento, né? Eu acho que é um pouco isso que a gente estava querendo. E fazer também que aparecessem vários modos de explorar essa cidade, né? Ou seja, várias experimentações epistemológicas. Junto com a Ana, o Eduardo também tem, acho, essa característica, e às vezes a gente fica meio sozinho, se sentindo sozinho. Por isso que eu volto na questão da ética da amizade, né? Porque é muito importante a gente ver que existem vários modos de pesquisar a cidade e a gente não quer colocar aquele que é melhor e aquele que é pior, né? A gente não quer fazer uma espécie de hierarquização, nem uma espécie de estado da arte, né? No sentido assim, então a gente tem aqui o método X, Y, Z. Na verdade, essa pluralização de modos de expressão, né? Na verdade, não quer fazer um apaziguamento, né? Então, se a cidade ela é tensão, ela é disputa, ela é dissenso, não era nosso intuito ficar fazendo vários cortes, assim. Então, aqueles autores que nos interessam entram, aqueles que não nos interessam não entram, né? Como muitas vezes acontece, um certo feudalismo teórico, digamos assim. Então, eu acho que, voltando novamente à questão da ética da amizade, essa ética da amizade não é tentar fazer que nossos amigos sejam publicáveis e quem a gente não conhece não seja, mas, de fato, tentar fazer que um plano de diferenças, de diferenciações irredutíveis pudesse acontecer, né? E por isso eu agradeço esse ambiente, digamos assim, esse espaço-tempo que a Picho nos oferece, né, para que seja uma incubadora de experimentações, né, porque eu acho que esse é o caráter dessa revista, sabe, de ser uma revista em risco, né, uma escrita, de colocarem escritas arriscadas, que elas sejam publicadas, que elas circulem, né, então. E eu queria também agradecer muito as convidadas, né? Novamente me reportando por essa grande rede de colaborações. Então, o Eduardo chama a Ana me chama. A gente chama a Lisa Robertson, mas a Lisa Robertson escreve em outra língua. Então, a Yasmin entra num certo momento da minha vida que eu a conheci, ela traduz Lisa Robertson, né? A Rita entra, a Flávia Perré, que é uma outra escritora aqui de Belo Horizonte, entra também, e todas as pessoas que escreveram, né, a gente tentou ser o mais democrático e aberto possível, né, e aí eu acho que é isso um pouco, essa experiência de estranhamento, de diferenciação e da não redutibilidade do conflito, do embate e, sobretudo, da tentativa de igualar tudo, uma espécie do mesmo, né? Então a gente está aqui apostando na diferença e apostando nessa diferença junto, que não é uma coisa fácil. Diga de passagem, né? Diferença não é paz. Diferença é uma espécie de disputa, mas uma disputa voltada numa certa filia, né? Eu acho que é essa que é a questão da ética da amizade que vai ao meu ver, pautar essa proposta de curadoria de textos, digamos assim, né? Então, acho que eu encerro, agradeço novamente a todas e todos e passo a palavra para os autores e autoras para a gente ouvir um pouco.
O Léo tem uma questão interessante que eu acho que é legal contar, assim, né? Que essa chamada com essa proposta foi a chamada que mais recebeu materiais. Nós recebemos, eu acho que foi mais de 100 materiais, gente. É uma loucura. E aí foi a mais difícil de diagramação. Tanto é, eu acho que não está aqui a autora, né, daquele primeiro artigo. Tá aí, quem é ela? A Elaine. Tô aqui. Elaine, foi muito lindo o teu artigo, porque no momento que a gente tentava diagramar, eu digo, não, isso aqui tem que ser imagem. E pela primeira vez a gente publicou um artigo no qual a gente respeitou exatamente, porque ela não é que se fossem imagens, é muito interessante a proposta, né? E aí chegou uma momento assim, Ana, nós vamos ter que propor para ela que ela nos mande as imagens do artigo, para vocês abram uma hora o artigo que está, o primeiro artigo, que a gente até colocou uma nota, que é a primeira vez que a gente publicou um artigo que está em imagens, porque ela usa fontes específicas, espaçamentos específicos, tem uma linguagem formal, né, no teu trabalho. Então, foi bem interessante isso, e de ver que existe um número de pesquisadores à margem, né? Alguns pesquisadores que participaram, que eu conheço, não estão à margem, mas esse material que eles mandaram para esse número estava guardado, né? Eu tenho uma amiga que disse assim, eu vou mandar aquele material que estava guardado, que eu achei que nunca sairia da gaveta, né? Mas nesse número eu tive coragem, tipo assim, eu acho que eu vou mandar, né? Então foi muito, muito, muito potente, assim, para a revista esse momento, né? Que a gente até teve que pensar, né, Ana, isso é um artigo ou isso é essa classificação, né, que a academia acaba fazendo e do que é um artigo, do que é um ensaio, do que é um ensaio visual, né? Então a gente foi muito interessante esse movimento, né? E é isso. E aí a ideia é que a gente discute um pouquinho os autores, que eles se apresentem e digam qual foi o seu trabalho. Eu não sei quem quer começar. Complementando, Dudu, foram 30 artigos, 13 paredes brancas, 2 projetos processos, uma tradução e 2 convidadas, né? Então, é bastante coisa. Isso, foi bastante coisa, né? Não sei quem quer começar, Ricardo, Paula, que já é de casa, ou Elaine, que eu já citei aqui. Ué, eu posso começar? Já falou. Claro, eu já contei um pouco. Conta para nós, então. Então, gente, boa tarde. Eu conheço algumas pessoas, outras não. Eu chamo Elaine, eu sou de Fortaleza, mas hoje eu estou morando em Uberlândia. E eu acho que o que me chamou a atenção na chamada do artigo foi justamente a possibilidade de poder propor outros formatos, né? E eu tinha uma provocação em mim, porque eu defendi meu doutorado há pouco tempo. E eu sou daquela turma que iniciou o doutorado, não tinha pandemia, e no meio do doutorado, uma pandemia. E eu tinha uma proposição de experiência na rua que não pôde ser feita por conta da pandemia, fiz ali daquele jeito que dava para ser feito, né? Porque estávamos em casa, então, assim... Então, isso também me provocou a escrever, juntou a questão do formato com essa situação, e aí eu meio que me empolguei escrevendo. Obrigada, pessoal da diagramação. Eu acho que eu dei trabalho aí para vocês. Mas, enfim, mas ela fala, né, um pouquinho da minha pesquisa, que são as urbigrafias, e são esses jogos que são a ideia que a gente faça na cidade. Então, com a defesa da tese, eu fiz esses jogos, mas ficou aquela coisa meio caminho do que era possível de se relacionar com a cidade estando dentro de casa. Então, me veio a provocação de, eu defendi, lá eu fiz doutorado na UFSC, né, em Florianópolis, e lá no repositório a minha tese,
E agora, o que a gente faz com isso, né? Pega esse material, põe debaixo do braço, vai bater nas portas, alguém vai ler isso, gente? Então, essas eram as minhas questões, né? E agora? Porque, assim, eu entendi aquele momento, aquele retrato, aquela imagem de uma tese, de uma dissertação, como uma imagem, como um momento. Não é como se a pesquisa tivesse morrido. Cheguei ao resultado esperado. É isso, entendeu? Então, para mim, não era isso, né? E, principalmente por conta da situação toda, da questão da pandemia e tudo mais. Então, a ideia foi mesmo escrever esse relato de agora, né? O que a gente faz? Então, foram as anotações, as imagens, os espaçamentos foram anotações que eu fiz durante a minha defesa, de falas da banca, de questionamentos que me vieram, e nessa ideia de uma pesquisa que ela vai se transmutando a partir do momento que eu também vou me transmutando e eu vou me transformando enquanto ser em construção constante, né? Então, eu consegui depois fazer, né, as orbigrafias aqui em Uberlândia, num festival que teve, num evento chamado Paralelas, um festival de artes, e eu consegui aplicar presencialmente, digamos assim, né? Partilhar presencialmente os jogos, né? E as imagens que tem desse momento que finalmente, pós-defesa, pós-aprovação, ok, estou presencialmente. Então, a pesquisa continua se transformando. E essa ideia de entender essa questão do jogo, né, de pensar e de ir além do formato que eu não consegui fazer na tese, né? O que seria esse jogo, como seria um tabuleiro desse jogo, como seria, né, ou não, ou uma coisa que vai mais para o RPG, sei lá, entendeu? Então, é por aí agora que está caminhando a pesquisa, né, de investigar as formas de partilhar esses jogos, e de falar sobre eles e enfim, de escrever sobre eles também. Então, bem resumidamente, é isso. Muito bom. Quem gostaria? Eu posso ir, Edu. Tá bem, Paulo. Já que tá todo mundo quietinho. Tá. Então, eu sou a Paula e eu escrevi um trabalho para Picho, que era a intenção de tentar organizar a minha dissertação. Eu estava num momento com todo o meu material produzido e não sabia o que fazer com ele. Então, foi um momento super de teste, assim, e é um trabalho que eu conto sobre uma caminhada em um dia de chuva. Minha dissertação é sobre as galerias do centro de Pelotas. E eu vou caminhando entre as galerias e a rua. Então, alguns momentos eu estou dentro das galerias e conto sobre as coisas que estão acontecendo dentro das galerias. Em algum momento eu estou fora das galerias e tento relacionar essa rua com as galerias, assim. E eu mandei um artigo que foi sobre um dia de chuva, então o centro ele se comporta de maneira diferente, porque era um dia frio, as pessoas tentavam se proteger, então as galerias estavam super cheias e aconteceram coisas que eu não imaginava que aconteceriam dentro de uma galeria, assim. Então eu vou trazendo esse relato intercalado com alguns autores, outros, e tentando associar todas essas coisas. Então foi super interessante que no meu parecer veio o parecerista disse assim, alguns momentos a fala está em ordem tipo, coerente, em alguns momentos não. E aí eu conversei com o Edu e disse, bom, o que a gente faz, né? Porque não é um momento coerente, é um momento de como as coisas foram acontecendo, assim. E foi super interessante enxergar isso, que para mim era lógico, né? E aí a gente escreveu que, então, bom, as coisas não são coerentes, porque é como as coisas estão acontecendo na rua, e como elas vão acontecendo, a gente tenta discutir sobre elas no artigo, assim. Então, ele não tem muito que uma estrutura de artigo, aquela padrão tradicional. Eu vou intercalando minhas discussões com as minhas saídas de campo e vou tentando fazer isso ter um sentido em um conjunto, assim. Acho que é um pouco isso. Acho que é isso, mas tem um segundo artigo, né? Não?
Tenho das crônicas, que eu sou coautora. Posso falar um pouco também, acho que o Não Paul sei não se tem vai... alguém, acho que não, né? Acho que não, a Vanessa também não. É um artigo sobre territórios transitivos, e a gente busca relacionar 5 feiras diferentes em todo o Brasil. São 5 autores. E a gente sai para as feiras, e era num momento de pandemia também, Elaine, então a gente não queria sair muitas vezes, e o que a gente combinou foi assim, cada um vai uma vez numa feira, relata tudo que pode relatar, e depois a gente discute. Então a gente fez esse relato enorme, assim, mas ele foi como um jogo, assim, cada um tinha um disparador. Então, em alguns momentos a gente conectava algumas coisas, em outros não. A gente acabou criando um site de conexões entre todos esses momentos que eram conectáveis, e outros momentos que não eram conectáveis, a gente tentou criar algumas lógicas de discussão em cima disso, assim. Eu acho que é por aí, assim. Eu não quero me alargar muito nesse, porque como eu não sou a autora principal, eu fiz mais parte desse momento. Tá bem, acho que o Ricardo levantou a mão lá. Não sei se me ouvem bem. Eu tô no meio do trânsito, no meio da rua, e entrei num café para conseguir conversar com vocês, mas se vocês tiverem me ouvindo, tá. Bom, eu acho que o Ricardo, eu sou de São Paulo, quero agradecer muito assim, o convite e a oportunidade da revista. Eu não consegui ver a revista toda ainda, mas como eu falo sempre para meus alunos, eu dou uma olhada sempre no índice e na bibliografia de todo mundo, e já adianto que essa edição da revista para mim vai ser bastante referencial. Já passei para uns 5 ou 6 alunos que estão pesquisando leituras urbanas, e pelo que eu li dos títulos dos trabalhos de todo mundo, eu acho que vai ser meio referencial para mim e para bastante gente. Então, primeiro, dar super parabéns para vocês, para a Ana e para a Marta. Acho que foi uma chamada em tanto. Foi muito. Acho que, como o Edu falou, eu fui um daqueles que, quando viu a chamada, falou: Nossa, acho que eu tenho um texto que é um relato que não cabe em lugar nenhum, que está guardado no fundo do armário. Era o último capítulo da minha tese, e eu falava: Bom, isso nunca vai para lugar nenhum. E aí, quando eu vi a chamada, eu falei: Nossa, achou como um maluco. Então, foi muito bom ter esse espaço e construir essa rede de amizade, como o Renato falou, que vai dar muito o que falar. Bom, e só para falar rapidamente, o meu trabalho foi ele, muito do que eu faço tem essa questão do relato dessa experiência de ler a cidade e observar o que acontece quando nada acontece na cidade. Então, construir esse olhar e se sujar na rua, sentar e observar o que está acontecendo, nesse exercício mais ordinário que é a cidade, já que o tema da revista faz muito sentido nesse ponto, né? Desse estar na cidade e se pisar com ela e ser parte dela de uma forma mais corporal e de dentro, né? Leituras que a gente acaba vendo na academia sempre muito formais no sentido, inclusive, da forma, né? De ver a forma, de ser suficiente na forma, e esquecer de ver esses imponderáveis, de ver, de explicitar questões mais ordinárias e que são fugaces também. Então, esse trabalho que eu publiquei aí na revista é uma experiência de Lisboa, que eu estava fazendo uma residência lá, de observar e entender esses espaços que não são, que são intervalos, mas que são as escadarias, que normalmente não se enquadram em lugar nenhum. É uma passagem de uma rua para outra, é um espaço que
não deve acontecer nada e somente pode acontecer muita coisa. Então, está muito nesse lugar, desse relato de perceber o que acontece nesse lugar. Então, a revista veio bem a cagar para isso. Então, acho que é isso. Também não vou me estender muito. Legal, então. Shirley. Olá, prazer, os que eu não conheço, é bom rever os conhecidos, conhecidas, né? Contar um pouco, assim, né, esse processo, a Hannah, vocês falaram, várias coisas, assim, vão ressoando e se aproximando, né, quando a gente escuta outros pesquisadoras que narram, assim, eu adorei essa nomeação, assim, né, porque me sinto assim, e tô cada vez mais assumindo isso e trazendo essa reivindicação para dentro desse corpo, lugar de pesquisa na arquitetura e urbanismo, né, que é a minha origem, e por enquanto, onde eu estou, né, no projeto de doutorado, enfim, que é uma questão de uma escrita, né, que é sem disfarces, assim. Então, eu acho que esse artigo, a oportunidade dessa revista para mim foi isso, assim, né, foi eu olhar ali a minha dissertação, que estava na estante, não estava engavetada, eu olhava ela de vez em quando e dizia, daqui a pouco eu tenho que, né, daqui a pouco, e vinha o Edu, que foi meu orientador, né, não, o teu método é a parte mais interessante da tua pesquisa, tu tem que publicar sobre o teu método, e eu ficava, como é que eu vou publicar sobre... Eu saí narrando a cidade, eu me identificava como uma ladra dentro do ônibus, uma ladra feminista louca dentro do ônibus, era assim um pouco que a academia me via, né? Então, não é nenhuma insegurança, assim, né? Mas eu acho que é um lugar de, tipo, não se sentir legitimada, assim, né? No sentido de pesquisa. Parece que as nossas pesquisas, elas não são creditadas por uma academia, por um academicismo elitista, e daí aqui vou falar bem forte da arquitetura e urbanismo, né? Porque a gente consegue conversar com educação, a gente consegue conversar com psicologia, psicanálise, a gente consegue conversar com feminismo, né? Mas na arquitetura e urbanismo não, e é algo que me surpreende, porque nós falamos sobre representação, né? Nós viemos das proporções do corpo, assim, né? Das nossas necessidades básicas, entre várias questões, assim. Então, eu me coloco um pouco hoje como pesquisadora que narra, né? Nesse lugar de fincar, né, um território, um lugar dentro da Academia da Arquitetura e Urbanismo, né? E quando surgem oportunidades, como foi essa edição da Picho, eu senti algo assim, não posso deixar passar essa oportunidade, porque eu finalmente vou ter um artigo que eu preciso para referenciar nos meus trabalhos, né? E daí eu ainda pensei, gente, não é um artigo, vão ser vários, assim. Então, acho que foi a revista que eu fui com mais vontade de ler, não só o índice, né, mas olhar as imagens, quem mais é essa galera que está fazendo? Bem nesse sentido de tentar achar uma rede, né? E é algo que eu conversei esses dias com a Fernanda Freditz também, que é outra pessoa que pesquisa cidade e poesia, e esses dias eu olhei para ela e disse, Fer, a gente escreve e poetiza para falar sobre lugar-cidade, ou a gente usa o lugar-cidade para pensar escrita, palavra, poesia? E nós duas nos olhamos, não sei dela, mas eu vou por aqui, eu digo, mas eu vou pela psicanálise, e a gente ficou nisso, assim, existe esse diferença de sentido, né, nessa coexistência, nesse canal que há, né, porque quando a gente se propõe a pesquisar narrando, né, seja o método narrado, o método, toda a metodologia chamada de narrativa, como a gente encontra muito na educação, seja a narração como um instrumento do método, né, ou a narração como esse tom de voz do artigo. Porque quando a gente narra, a gente fica naquilo, até em que momento eu vou assumir a voz da narração, em que momento eu vou assumir a voz desse artigo mais formal. Então, essa oportunidade para mim foi isso, de escrever de uma forma sem disfarces, de uma forma totalmente crua, o que de fato eu queria contar sobre a minha pesquisa de mestrado de 2 anos, que foi esse encontro enquanto uma pesquisadora que narra, né? Me encontrei, enfim, como escritora, mas houve também um encontro que eu quero dizer aqui, né, antes de finalizar, que foi em relação a entender o transporte público coletivo como um lugar, sim, de reivindicação e de compreensão, não só de relações do público-privado, mas de apreensão sobre a cidade, né? Então, o meu trabalho, então, com transporte público, na dissertação foi com ônibus, agora no projeto de doutorado estou trabalhando com metrô e trem, então, transporte sobre trilhos, né, de alta demanda, pensando essas relações, né, de, tipo, qualquer pessoa
qualquer pessoa que usa o transporte público, se a gente parar e perguntar e conversar sobre aquilo, ela vai nos relatar, ela vai nos narrar o que acontece. E nisso a gente traz fragmentos, a gente vai percebendo cenários de uma teoria feminista que eu só lia em livros e comecei a ver na realidade, né, de uma representação arquitetônica, de uma altura de ônibus em relação, né, então, assim, eu entendi esse lugar, né, cotidiano, e daí, enquanto, né, uma metodologia feminista, eu uso o cotidiano não como esse lugar de romantização, mas como um lugar de denúncia e oportunidade da gente entender algumas questões que ficam invisibilizadas, né, como a relação com a mulher, comunidade LGBTQIA+, enfim. Então, a narrativa, ela, no meu entendimento, assim, ela não é só um relato, e aqui eu não quero minorizar a palavra relato, mas eu quero dizer no sentido de que o nosso corpo que narra, ele transcreve, ele transfigura aquela narrativa. Então, a gente só consegue narrar porque aquilo que a gente observa, aquilo que a gente vivencia com o corpo, passa nesse processo, o corpo, em algum momento, vira palavra, né? Vira letra. E palavras, letras, para cada um de nós, nos marca de uma forma. Então, eu entendo essa potência da narrativa como esse lugar de entender, compreender, fazer cidade. Né, e em coletivo, né? Entendo que subjetividade está sempre com coletividade. E a narrativa, eu acho que ela traz, né? Ela gruda, né? Não tem como, na narrativa a gente não consegue desassociar uma coisa da outra. Então é muito curioso quando pessoas que não conhecem muito bem nos dizem, narração é só subjetividade, tipo, tem que entrevistar as pessoas, você tem que falar da condição do ônibus, o ônibus funciona, o ônibus não funciona. Como assim tu pesquisou o ônibus e não teve um caso de violência contra a mulher? Eu digo, não teve, eu achei que ia ter, mas como é que eu vou inventar isso? Eu não posso inventar, né? Então, como escrever um texto sem romantizar, dizendo desta realidade sobre algo que não aconteceu naquele momento, assim. Então, é isso, assim, contando rapidamente, né, sobre em que contexto eu escrevi, e dizer que realmente, assim, foi muito interessante escrever, porque eu escrevi o artigo inteiro contando, assim, né, e brinquei com duas vozes. Enfim, então foi muito... foi um encontro meu também, enquanto uma pesquisadora que vai ter que começar a se referenciar, assim. Acho que foi o primeiro exercício que eu tive de fato, né, de Santos falou isso, Beltrano falou aquilo. Então, essas coisas das referências que o Ricardo comentou, assim, eu acho que é algo também que dessa Picho me ficou bem forte, que ela é uma revista de referência também para mim. Não só dos nossos, né, artigos, porque fica ali escrito, então nos coloca no momento de organização de ideias, né, em linearidade, mas também de compartilhar, assim, com outras pessoas. Então, agradeço, né, a Picho, a Hannah, o Leonardo e toda essa equipe por essa oportunidade. E é isso, assim, estou aberta a conversas também, e-mails, né, WhatsApps, porque eu acho que essa conversa aqui se rende enquanto pessoas que narram, né, a cidade, o seu corpo, enfim. Bem, agora eu acho que foi a Isabela. Isso, Isabela. Oi, boa noite a todos. Meu nome é Isabela. Deixa eu contar que eu sempre me confundo, porque tinham duas Isabelas na revista. E os artigos ficaram próximos, eu acho, né, Léo? E eu sempre que eu ia mexer nos artigos e tal, me confundia. E é interessante, né? E agora a Isabela está aqui. Então, eu sou Isabela Falque dos Santos. Eu escrevi sobre direito a imaginar 3 caminhos para pensar as relações do corpo com o mundo. Sou pesquisadora, mestranda do curso do PPGAU, de Arquitetura e Urbanismo da UFES. E, na verdade, esse artigo ele é resultado de uma disciplina que eu cursei como optativa, a professora Gabriela Gaia, em que ela propõe uma construção metodológica de aproximação a práticas indisciplinadas de estudo do corpo, das relações do corpo, né, traz outras mobilizações, e dentro dessa prática da disciplina, a gente pode explorar um método da Black Methodology que une a ideia de acumulação textual. Então, são várias referências dessa perspectiva decolonial, postas a partir de uma articulação não necessariamente do rigor acadêmico, mas com o entendimento de que aquilo que se produz a partir disso tem uma construção de pensamento crítico, uma construção de pensamento sobre algo proposto. No meu caso, eu busquei propor sobre o corpo e essa relação da construção
corpo mínimo dentro da arquitetura. Então, mobilizei o Almodóvar, o homem vitruviano, e, por fim, propus um outro corpo, um corpo atravessado por uma construção metodológica do não rigor, fugir desse rigor impositivo que vem de um pensamento eurocêntrico. A construção acadêmica, nesse parâmetro mais universal, vem de uma raiz eurocêntrica. E o resultado foram 3 textos diferentes, um texto alfabético, um texto não alfabético e um texto ficcional, e que dá dimensão ao corpo de Calunga, que vem da referência da própria construção da arquitetura do meu local, que eu estudei no Sul, e no Sul a referência de escala humana geralmente se traz não como figura humana, mas como Calunga. E aí, a partir disso, usar esse corpo como mediador das interpretações da relação do direito a imaginar em uma perspectiva afrodiaspórica. E na ficção visionária, que vem da ideia da escritora Imarisha, trazer a parte de como esse personagem surge, de como esse personagem se constrói, e, por fim, qual é o resultado dele na sua experiência do corpo com o mundo, né, mediada aí pela imaginação. E também se desdobrou em um vídeo, foi algo assim que mudou minha forma de pensar o meu trabalho, porque o meu sujeito é muito forte na minha pesquisa, e contribuiu também a publicação na revista para organizar aquilo que a gente acaba tendo que ter, né, que foi a fala da Shirley, da linearidade do pensamento acadêmico, que às vezes aparece novamente como preconizadora aí da estrutura do pensamento da nossa disciplina. Mas a troca foi muito rica também, isso não aparece no artigo, mas a troca da disciplina toda, todo mundo que participou falou algo, tinha algo a complementar sobre o texto, e poder compartilhar essa experiência na revista foi bem importante, casou assim, que nem outras pessoas falaram, a chamada da cidade que sou, né, traz essa possibilidade de colocar novas formas de pensar, novas metodologias que não são tão vistas dentro do curso comum da arquitetura e urbanismo. E aí eu agradeço a todos vocês por poder ter essa oportunidade. Também, eu sou meio ruim de fila. É a Lorena que está na frente? Ou não? É? Isso, Lorena. acho que é pela ordem do Meet aqui. Tá. Vou falar rapidinho. Olá, gente, bom revê-los, que eu conheço, e prazer, né, para os que eu não conheço. Eu queria começar falando que hoje eu abri minha caixa de e-mail e tinha uma mensagem de uma revista convidando para publicar nela. Eu acho que todo mundo passa por isso, né? E essa revista eu achei interessante e triste, né, para falar a verdade, que ao final dela, falando que ela era qualis, não sei o quê, enfim, ela dizia, só tem uma restrição, que só pode escrever os autores que sejam já mestres, né, e os coautores também, né, ou doutores ou mestres, ou excluindo, então, os mestrandos e graduandos. Isso me deu uma dor tão grande, porque, infelizmente, a Picho é a exceção, né, e não a regra. Então, a maioria dessas revistas, ela nos impõe esses limites enrijecidos, então nossos estudos vão ficando na gaveta. Isso aconteceu com o meu, e como o Edu já disse, vários outros de vocês. Desde 2017, eu tive um trabalho de uma deriva muito interessante, numa disciplina que eu fiz na antropologia urbana, em Pelotas, na UFPEL, e ela ficou na gaveta, porque eu não tinha onde publicar aquilo, né? Então, essa chamada, como muitos falaram aqui, ela foi, né, essa lembrança, assim, olha, quem sabe, né, esse trabalho. E esse meu trabalho, ela fala da paisagem da memória da Cidade dos Mortos, assim, uma deriva que eu fiz no cemitério de Pelotas, e eu revivi ela bem na época da pandemia, quando entrei no doutorado numa disciplina sobre paisagem. Então, a gente tinha que fazer esse exercício da memória individual, de uma experiência que a gente já teve na cidade, e eu resgatei essa memória coletiva, né, de tantos corpos ali, dos mortos. Então, foi uma oportunidade incrível, né, de rever esse trabalho e de uma releitura também, né, porque eu estava bem na época da pandemia, ouvindo números e números de mais corpos e de mais mortes,
Então, assim, foi um processo muito sensível, doloroso nesse sentido da escrita, mas muito potente também, né? Então, agradeço muito a Picho, né, por dar essa oportunidade. Eu fiz como a Sky ali, foi em vários artigos, lendo tudo que todo mundo estava dizendo, porque é inovação, né? É uma escrita que te inova, que te dá criatividade, nos ajuda em outras escritas, em outros processos, né? Então, essa minha escrita fala da necropolítica, então traz vários autores de vários tempos, então ela passa por passado, presente, fala de um futuro também, né? E traz essa questão política também, né, de quem são esses corpos, como eles são também organizados nessa estrutura do cemitério, né. Enfim, então esse é meu tema, não vou me delongar muito mais, queria agradecer essa oportunidade e dizer que a Picho, ela está, assim, abrindo muitas portas e tem muita oportunidade, assim, de ser referência para as nossas pesquisas e de nos motivar, né, a poder escrever dessa outra forma. Obrigada. Deixa eu ver, que eu sou meio ruim de ver quem está na fila. O Matheus. Matheus. Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Então, gente, o artigo esse que eu propus, né, o Descarrilhamentos, ele também foi uma coisa de arquivo, né, era um arquivo que estava lá. Eu vou tentar, assim, contar um pouco mais do processo, porque foi uma coisa meio engraçada, assim, o cruzo, né, a encruzilhada onde essas coisas se deram. Há muito tempo atrás, eu estava iniciando o mestrado, e me chamaram para fazer um artigo sobre um bairro em Caxias do Sul. E, bom, vocês devem saber, né, que Caxias do Sul está num epicentro, né, do bolsonarismo ultimamente, talvez desde sempre, né, é uma forma atualizada, e, enfim, bom, aconteceu de me convidarem para escrever esse artigo, e eu entendi que era um artigo, e eu fui falar sobre esse bairro a partir desse artigo, e disseram, olha, não, está muito pesado, era uma crônica que se esperava daquele momento, né, uma crônica, assim, meio jornalística e tal. Então, enfim, né, passou, aquilo ficou guardado, e depois de um tempo, eu integrei o curso do Nebulosas do Pensamento, lá com a UFBA, com o grupo da URGS, e aí a gente começou a falar sobre como essas questões de ocupação da cidade acabam criando corpos, né? Corpos menos válidos. E aí, nisso, voltou essa pesquisa que estava lá engavetada. Né? Então, Caxias do Sul foi uma cidade de colonização italiana, né? E como uma cidade de colonização, ela acaba tendo uma data fundadora, né? Que esquece todo o massacre que acontece antes. E aí, então, na época também não tinha tanta fonte falando a respeito dos bugreiros, né, que eram esses grupos de extermínio que ocupavam pelo menos o Rio Grande do Sul, né, para liberar o espaço que não tinha nada, né, que se falava na época lá quando chegaram os imigrantes, né, chegaram num lugar que era um nada, não, que já existia, né, tanto que o primeiro nome de Caxias do Sul foi o Campo dos Bugres. Então, assim, uma homenagem muito bonita, né, e nesse meio tempo também estava acontecendo os casos de trabalho escravo em Caxias do Sul, né, não em Caxias do Sul exatamente, mas em Bento Gonçalves. Mas um vereador de Caxias, né, Sandro Fantinel, ele fez uma declaração, assim, uma das mais infelizes da história da humanidade, né, que vocês devem ter presenciado, foi bastante noticiado, e eu resolvi, né, usar esse espaço da Picho, então eu agradeço, né, a esse espaço, como um espaço terapêutico, né, como tratar isso. Então, o texto, né, ele fala da formação do fascismo em Caxias do Sul, que foi um processo, assim, que a gente pode dizer que é muito interessante, porque ele é muito atual, né, desde o princípio dele, lá em 1870, quando chegaram os primeiros imigrantes até hoje,
esse processo ele se deu de uma maneira muito enraizada, né? Criou raízes muito profundas nesse lugar e é muito difícil arrancar elas, né? E nesse mesmo momento, né, tinha mobilização em frente ao quartel, justo na fronteira desse bairro onde eu trabalhei a primeira vez, né? Esse estudo. A questão é que esse bairro ele acabou recebendo a estação férrea por um processo de especulação imobiliária, obviamente, né? Como todas as coisas acontecem nas cidades. E eu fiquei pensando, que cidade é essa, né? Que logo sou, porque sou natural desse lugar. Então eu comecei a pensar assim, Buenas, a gente está falando do terceiro bairro fundado em Caxias do Sul, o bairro que recebeu a estação férrea, né? Uma cidade numa serra que não tinha rio, ou seja, era um grande polo aquele local. E esse local foi escolhido desde o princípio para excluir aqueles que não tinham as mesmas condições, né? Então, o consumo ele acaba sendo a questão norteadora da história. A cidade que logo sou, né? Entendo que nesse caso era a cidade dos consumidores, né? Os consumidores pré-guerra, que eram acumuladores, né? E posteriormente os consumidores do cartão de crédito, como nos fala o Bauman, né? Antes, então, as grandes propriedades, as acumulações e depois o crédito. E nesse sentido, né, o acesso ao crédito acabou determinando também esses processos de revitalização que aconteceram. Então, eu acabei pegando um ponto lá na fundação do bairro, junto com o processo de imigração, e um outro ponto posterior, a partir de 2001, 2004, que foram os processos de revitalização. Então, nesse sentido, esses processos, né, eles acabaram definindo que o cidadão, né, e nessa cidade, e essa civilidade que se formou a partir dela, são aqueles que podem consumir. E se criou uma categoria muito bizarra, que é o cidadão que é o usuário da estação férrea. O usuário é muito interessante até, né? Porque é um drogadito, né? Uma pessoa que está numa fissura para poder consumir mais daquela civilidade. E era muito engraçado, na verdade, era muito triste. Não era engraçado, né? Engraçado por não ter sentido, né? As pessoas ficavam em decks e o pessoal que não tinha acesso àqueles bares, que tinham os decks, levavam seus isopores, levavam toda a gira e toda a festa para a rua. E a polícia coibia justamente esses que estavam no espaço público, né, num espaço de direito. Então isso me chamou muito a atenção. Essa categoria do baderneiro é a mesma categoria que já foi excluída lá no início. Então esse processo de atualização me chamou muito a atenção, né? E aí por isso, né, eu propus esse artigo, justamente para entender como que o microfascismo, porque não mais a gente vai ter um fascista declarado, mas a gente vai ter vários microfascistas. E nós temos que coibir, né, como nos diz o Guattari, o nosso próprio microfascista interno. Então, nesse sentido, eu fiquei pensando como que a arquitetura age nisso, como que a arquitetura captura esses corpos, como que esses corpos eles acabam virando vitrine, né? E, interessantemente, pouco depois da publicação da revista, apareceu uma nova notícia, né, que eu usei muitos recortes de jornal, né, muitas notícias de jornal, né, tanto que uma das palavras-chave ficou a baderna, justamente porque a baderna era um ponto muito interessante dessa história. Baderna, poxa, baderna, assim, tipo, é uma quizumba, né, uma festa, mas não, era usado num sentido muito negativo, né, e eu pensei, bom, quantas giras, né, quanta festa vai precisar acontecer naquele lugar para que a festa saia de dentro dos bares e ela invada a rua, né? Ou que essa festa da rua consiga dizimar essas paredes, né? E todas essas fronteiras que os bares criam. Então foi esse o caminho, né? E eu acho que o arquiteto é um cara fundamental nessa história,
porque ele cria esses desejos, né? Ele enfeita esses desejos, e aí, nesse sentido, então, eu propus esse artigo, né? O microfascismo dos arquitetos, que propõe uma cidade, que ela é viva, que ela é isso, que ela é aquilo, mas é só para alguns, só para aqueles que tiverem um bom cartão de crédito para consumir ela. Então é isso, gente, assim, não vou me alongar muito aqui, mas foi esse o processo, né? Foram vários encontros, várias encruzilhadas que acabaram me trazendo até aqui. Então tá. Ana, é a Ana. Oi, eu acho que eu não conheço, só conheço o Eduardo, acho que ninguém me conhece aqui. Eu sou a Ana, eu estou aqui em Teresina, no Piauí, sou professora da USP, me formei aqui, não vou falar uma biografia, mas acho que é interessante falar um pouco, porque o artigo, no meu caso, não foi uma coisa que estava arquivada, e agora eu posso usar. Na verdade, eu acho que tinha uns 3 dias ia fechar, era o prazo. Ai, meu Deus, será que vai dar tempo? E aí, então, eu tive que juntar tudo, que é um conto, né? E eu usei mais de 50 instalações que foram feitas em 10 anos. Então, a minha cabeça misturou todos os arquivos dessas atividades que não foram feitas na sala de aula aqui. E também tem a questão que a Elaine falou da pandemia. No caso, eu entrei no doutorado no meio da pandemia. E aí tinham várias salas de aula que eu estava. E o tema do meu trabalho é justamente isso, sala de aula. E eu acho que é meio... O tema desse artigo, o título é fazer uma sala andar, e eu acho que é meio isso que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo as salas de aula sair do lugar, né? De sair daquele lugar, como todo mundo está falando, ali que está meio aprisionado. A ideia do trabalho era um pouco essa, mas também pensava o que aconteceu na sala de aula nesses anos, que foram as instalações artísticas que estão num lugar, no caso, na arquitetura aqui, arquitetura junto com 6 engenharias, no centro de tecnologia. Então, os meus alunos, às vezes, se sentiam muito... Eu falo muito de questão de gênero, né? Então, a ideia é que eles tomassem todos os lugares do centro da universidade, eles meio que se apoderassem, e a gente ia para a cidade, volta para a universidade. Aí vem a pandemia, e aí eu comecei a assistir aula em todos os lugares. Eu faço doutorado na Paraíba, mas eu assisti aula na UFBA, assisti aula na ECA, assisti aula no Rio Grande do Sul. Eu fiz o mestrado no Rio Grande do Sul, no Papá. Então, parecia que eu estava o tempo todo andando em vários lugares. E tem uma oportunidade, eu agradeço também a revista, porque eu sabia assim, meu Deus, eu vou poder sair um pouco da minha escrita aqui da tese e fazer uma outra coisa, né? Então, inventar um conto. E aí depois eu percebi que a tese não precisava ser do jeito que estava. Quer dizer, o Eduardo está na minha banca, eu estou até com medo de estar falando isso agora, porque ele não faz ideia de como é que está a tese. Mas era justamente isso, estava desmontando tudo. O artigo desmontou tudo e virou tudo uma escrita mais livre. E eu comecei a achar outros trabalhos, assim, né, que está escrito em primeira pessoa. Enfim, eu acabei de comentar, nada contra, mas porque eu adorei o mestrado no Rio Grande do Sul, no Propala, foi com o professor Mafuz, e agora o meu orientador é o Chico, são completamente diferentes, né? Então, são outras realidades, né? Então, eu acho que me ajudou no processo da tese, de romper mesmo e ver que existe, conseguir enxergar no meu próprio trabalho isso. Então, meu trabalho é sobre sala de aula, sobre práticas artísticas, e escrever de outras formas, e dar aula de outras formas, e fazer o trabalho que vocês estão fazendo, todo mundo está fazendo aqui, é justamente romper as barreiras para criar outros mundos, né, para as pessoas. E eu fiquei feliz demais quando eu vi hoje, eu não sei se está certo, tá? Eu olhei lá, tipo, 100 downloads. Aí eu, meu Deus, os meus meninos vieram tudo aqui. Então, quando o colega falou assim, já é uma referência à revista, porque eu fiquei muito feliz, eu botei para os alunos lá na sala de plástica, né? Olha, eu escrevi um texto para vocês, pensando em vocês. Realmente fui pensando em todos os alunos nesse tempo. E aí eles foram lá atrás para ver como era isso, né? Então, foi uma possibilidade de colocar como referência também, né? Porque a gente fala referência bibliográfica, né?
E eu sei que eles gostaram e falaram, fizeram muitos comentários, então a gente tinha ideia de números, né? E às Até vezes é fui um olhar ali, trabalho... sei mesmo. Que legal, Acho né, que eles baixaram, que eles foram curiosos. tão curioso que falei, olha, não, eu falei de vocês, mas como falar das outras pessoas, né? Enfim, obrigada. Legal. Vamos ver aqui, eu tô meio perdido na fila, sou péssimo de filas. Adriana. Adriana. Olá, boa noite, tudo bem? Oi, Adriana. Bom, sou professora aqui da Federal de São João del Rei, pesquisadora aqui também do grupo de pesquisa ATA, que é um grupo interdisciplinar, que a gente vem trabalhando aqui com as questões artísticas da cidade também já há alguns anos. Minha tese de doutorado foi Arte e Cidade, Ação Cultural e Intervenção Efêmera, e a gente tem feito algumas experimentações aqui no cruzamento das disciplinas de graduação com mestrado. Então, isso também tem sido uma experiência interessante, onde a gente consegue trazer as contribuições dos debates, tanto das pesquisas dos estudantes de mestrado, com temáticas que são abordadas em algumas disciplinas, sobretudo uma que eu dou, que é de Políticas Públicas de Gestão Urbana, e aí a gente faz um cruzamento interdisciplinar, fazendo um pouco essa ponte, né, com a discussão urbana e direito à cidade, enfim. E aí o mestrado é um mestrado interdisciplinar, então não tem só aluno da arquitetura, o curso de graduação é da arquitetura, então isso também tem feito a gente cruzar em discussões e debates que são interessantes do ponto de vista interdisciplinar, né? Como que aquelas discussões, elas são vistas, tanto pelos estudantes de arquitetura, quanto pelos estudantes do mestrado, né? E dessas diferentes áreas, porque é um mestrado em artes, urbanidade e sustentabilidade, que é um mestrado também interdepartamental. São 8 departamentos envolvidos aqui na universidade nesse mestrado. Então, tem sido uma experiência rica, né, de cruzamentos de conhecimentos e de tentativas de criação de pontes aí entre campos disciplinares. A experiência, então, ela tinha uma parte mais teórica, ligada à discussão das políticas públicas, né, e da gestão do território, e no segundo momento também tinha discussões mais práticas, da gente tentar levar aqueles debates políticos, né, em formas de experimentações poéticas pela cidade. No primeiro momento surgiu, então, a gente fez uma sessão aqui na parede branca, dessa vez a gente não mandou artigo, eu tinha mandado um artigo na revista anterior, na Arquiteturas do Abandono, e nessa a gente falou, vamos experimentar enviar o trabalho, resultado aí, que foi o trabalho coletivo, né, porque também a proposta era de tentar não só sair para trabalhos experimentais que fossem individuais, né, que acabaram saindo mais em lambe-lambe, mas de também fazer um trabalho onde a gente conseguisse juntar a proposta de uma maneira coletiva, né, e aí a gente conseguiu pensar numa intervenção que usava carro de som na cidade. Então, a gente fez uma proposta de intervenção, onde a gente trazia aquelas discussões que tinham a ver com as temáticas das pesquisas, mas fazendo uma proposição, né, de instigar debates a partir de uma coisa que está comum e convencionada aí nas cidades, que são os carros de som fazendo propaganda de coisas a serem consumidas, compradas, serviços, né? E aí a gente vai trabalhar com essa coisa mais experimental e existencialista, de fazer perguntas a partir daquelas questões que são políticas, né, e cotidianas, para as pessoas na cidade. E aí saiu esse vídeo que a gente, né, vai colocar o QR Code aí na proposta para vocês, para quem quiser assistir, e a gente vai fazer um percurso, né, dentro da cidade, com algumas frases e algumas questões que a gente vai levantando para as pessoas ao longo desse trajeto que a gente vai estabelecer. Então, foi uma experiência de escrita também, de produção coletiva, que foi muito rica, né, claro que na proposição final, a disciplina já tinha terminado, e só algumas pessoas que estavam mais próximas que toparam a organizar
o trabalho para a gente poder enviar para publicação. Mas foi essa experiência, e foi uma experiência bastante interessante para a gente, né, de pensar o quanto que às vezes coisas que estão no cotidiano, elas podem ser subvertidas, né, para fins mais Sabe que agora até fui olhar aqui, porque eu fico olhando quem é a pessoa que fala, né? Quando eu vi esse trabalho, a gente tem aqui em Pelotas um grupo de artistas que se chama o CDM, que é o Centro de Desintoxicação Midiática. E eles têm uma instalação aqui, tem uma bicicleta de som aqui Que na ótimo. cidade. E Que eles, maravilhoso. agora não, mas eles já participaram de bienais, esses artistas, e eles contratam essa bicicleta para sair pela cidade dizendo não consuma. É muito interessante, assim, agora não tem acontecido faz uns anos. Eles têm um manifesto, não me lembro, contra o consumo, alguma coisa nesse sentido. E aí as pessoas acham muito estranho, né? Porque tá jogando, e tem um pouco dessa ideia que eu vi que esses artistas também, eu lembrei na hora. Muito Sim, legal. sim, Muito tem. legal. Coisa experimental, né? Essa arte experimental. É uma coisa que intervém na cidade de uma maneira muito intensa, né? Me lembra muito o que o professor Pasqualino Magnavita, da Federal da Bahia, dizia, né? Do carro, que ele falava que o carro era o lote imóvel, né? Então, é a propriedade privada que anda pela cidade, e usar o carro para fazer uma outra subversão desse uso também é interessante pensar nessa lógica, né, que Verdade. interessante. A Daniela... Adorei, queria agradecer também a revista. Um prazer. Foi uma experiência muito bacana participar. Prazer. Experimentar a revista. Daniela? Boa tarde, estão me ouvindo bem? Enfim, eu fiz questão de vir aqui hoje, agradecer pessoalmente à equipe da revista, porque eu me senti realmente muito respeitada em todo o processo de edição, de comunicação. Né? Eu não conheço ninguém de vocês, eu não sou arquiteta, eu sou artista. E eu acho que vocês realmente praticam aquilo que o Leonardo disse, que é uma ética da amizade. Assim, realmente é muito bom estar nesse espaço colaborativo. E ainda estão dizendo que é de referência, então... o meu relato, ele intitula-se Vocês Sabem Onde Estão? E é um relato da minha participação no curso de Francesco Careri, em Roma, no primeiro semestre de 2022. Eu estive lá como aluna de Bolsa Sanduíche. Na verdade, o Careri ele me proporcionou uma carta convite, e o meu projeto de Bolsa Sanduíche, eu concluí o doutorado agora, sexta-feira, apresentei, defendi a tese. A minha tese é na UDESC, em Florianópolis. Estou aqui em Florianópolis, em artes visuais, no programa de pós-graduação na linha de processos artísticos. Então, o nosso objetivo é realizar uma tese enquanto obra, né? A gente fala, a produção da tese em si é uma produção como obra. Esse relato que eu apresento na revista Picho, ele é outra coisa, ele não está na tese. Tem partes dele na tese, mas ele não está. E eu voltei, enfim, o Careri ele me deu essa carta e o meu projeto foi percorrer territórios aos arredores de Roma, e aí isso é a tese, né? Na revista, eu voltei com muita vontade de contar para as pessoas o que eu tinha feito lá. Eu achava importante, né? Até por ter tido um financiamento da CAPES, por estar numa universidade pública, né? É essencial que a gente diga isso aqui. Eu achei que eticamente eu queria, né? Sentia que eu precisava contar aquilo que eu tinha feito lá. Então, eu escrevi esse relato quando eu voltei em agosto de 2022, faz um ano, e montei, na sequência, um curso que reproduz um pouco a prática do Careri, que, assim, grosso modo, resumidamente, nós caminhamos pela cidade
e numa caminhada contínua. Né? Cada encontro, nos encontramos no ponto onde havíamos nos deixado, e assim seguimos um percurso pela cidade. Eu achei importante trazer esse relato porque é uma visão de dentro, né? Eu acho que existem muitas publicações sobre a prática peripatética do Carere em português. Ele é bem visto, acho que vocês conhecem mais do que eu até, porque, enfim, vocês são arquitetos, né? Acho que eu sou estrangeira também aqui no campo da arquitetura. E assim, dentro dessa... Aí eu reproduzi, né, esse curso, fiz 4 encontros, e uma das pessoas que estava no encontro era um arquiteto, ele estava terminando o mestrado, e ele me falou da revista Picho. Aí eu entrei e tinha este chamado, assim, a cidade que logo sou. Aí eu fiquei me perguntando, será que esse meu relato cabe? Será que é ali que eu poderia publicar? E, enfim, arrisquei e aqui estou. É isso. Obrigada, muito obrigada por tudo, Leonardo. Muito legal. Muito legal. Depois, uma hora, eu vou entrar em contato contigo, porque eu tive lá também, em 2019, com Carere. E fiz as mesmas caminhadas. Quando eu olhei as imagens, né, desses lugares mais selvagens de Roma, é uma experiência muito marcante, né, muito forte, essas caminhadas. E eu reconheci, assim, eu fiquei de dezembro de 2018 a junho de 2019, antes da pandemia. Fiquei uns 6, 7 meses lá. Que legal. Eu acho que travou a dela. Temos mais alguém? Eu acho que temos a Carolina aqui, que está quietinha, e Mariana. Isso? Daniela. A Daniela já falou. Isso. Vamos. Mariana. Será que ela está ao vivo ou ela está travada? Oi, Edu, posso falar? Fazer um breve comentário também? Pode. Boa noite a todos. É muito especial estar aqui com vocês e foi muito especial também participar da edição da revista. Foi um espaço onde eu me senti muito acolhida, sobretudo. E o que eu publiquei foi uma parede branca. E nessa experiência de publicar a parede branca, eu acho que foi um resgate, assim, também. Na minha essência, eu estou no mestrado na Unesp, em Bauru, em arquitetura e urbanismo, e aí eu estava nesse lugar, assim, de desenvolver a minha dissertação, ainda estou, e sempre nessa questão de como que eu iria representar aquilo dessa experiência que é corporal, que para mim é tão importante, né, estar presente, de corpo presente, sempre pratiquei corpo, dança, e aí em uma das experiências, quando eu vi a chamada, na semana que eu vi a chamada da Picho, eu tive uma experiência na dança, na aula de contemporâneo, que foi correr, né, no espaço, se apropriar da sala, e depois fazer uma pausa e sentir o corpo ainda reverberando forças e como se ele ainda estivesse em movimento. E naquela semana eu também tive a oportunidade de caminhar, que é a minha metodologia de pesquisa, e aí encontrar outros corpos e ter essa experiência de escrita como um texto vertigem mesmo, que foi se construindo, tanto na experiência, e ele é intitulado que na colisão dos corpos se reverberam os afetos, e por fim abandonar, né, esse lugar da caminhada como um ato sem propósito, quando ele se torna algo muito intrínseco no campo do afeto. E aí eu trago essa narrativa dessa colisão, desses encontros que vão reverberando todos os gestos nos nossos corpos, assim, e foi muito especial. Foi realmente um resgate, eu acho, da minha essência, assim, e deu um norte para a própria pesquisa também. Eu agradeço a todos. Muito legal, muito lindo os teus desenhos e mapas, né? Eu não sei se a Mariana
ela tá... Ah, tá aí, Mariana. Tá bem, acho que é. Boa noite. Queria primeiro agradecer, né? Escrevi, né? A Parede Branca juntamente com a professora Adriana e duas colegas que estavam fazendo mestrado, e só dar uma reforçada, né? Na importância da troca, né? Da experiência e de trazer, né? A questão de vivenciar mesmo, né, a multidisciplinariedade e a interdisciplinariedade, né, na prática artística, né, e da cultura, de compreender, né, e ver a cidade, né, para além, né, como um artefato, de trazer essa dinâmica, né, desses espaços, e conforme, né, a Adriana tinha relatado, eu fui uma das que participou, né, na gravação, quando a gente estava passando o carro de som. Então foi uma experiência muito enriquecedora, né, de poder fotografar, filmar e conseguir essa dinâmica de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, e vendo, né, tentando observar o que as pessoas, né, na hora que tinham, né, essa gravação, né, que foi feita pela Rafaela, né, trazendo essas questões, né, da cidade para viver, né, então todos esses questionamentos foi muito enriquecedor. Então, obrigada. Então tá, Mariana. Não sei se a Carolina, eu acho que não sei se ela... Oi, Oi, eu tô Carol. aqui só escutando só. Agora que tu é... Tá bem. Tu e a Marina são do professor Hélio Iral, né? Isso, agora eu me dei conta. É que eu ligo assim, agora eu conectei. Conta para nós, então. Tá, eu sou atualmente mestranda da Unesp também. Eu entrei esse ano, tô bem no começo ainda. E o artigo, na verdade, ele é fruto do meu trabalho final de graduação, em que eu estudei o centro da cidade onde eu nasci, que é Presidente Prudente, que é uma cidade de porte médio. E a minha análise é sobre as memórias daquele espaço, através de você estar e vivenciar esse espaço, através de você caminhar no espaço. E foi mais eu acredito que ele traz uma reflexão acerca de que todos os espaços, por mais que muitas vezes eles são ditos como unicamente produtivos, como, por exemplo, muitos trabalhos tratam aqui o centro como algo de comércio, para vendas e tudo mais. Só que quando a gente adentra esse espaço, a gente percebe, pelo fato dele estar dentro da cidade, essa questão democrática desses corpos que habitam esse espaço, que se desviam dessas lógicas, e também as memórias que estão atreladas a esses espaços, né? Ele foi conversando, vivenciando esse espaço, conhecendo essas pessoas que trabalham ali ou vivem ali, e foi essa questão desse mapeamento desse espaço. Muito obrigada pela oportunidade de publicar. Muito legal. E tudo mais. Muito legal. Acho que foi todo mundo, né? E eu ia falar uma coisa que eu fiquei pensando agora aqui, né? Que é tão interessante perceber essa construção do conhecimento, né, pelo interior do Brasil. E a Picho, ela está tendo a gente tem essa consciência, né, de que está dando voz para pesquisadores do interior. Nós somos pesquisadores aqui, todos os que eu vejo do interior de São Paulo, do interior de Minas Gerais, temos também das capitais, mas eu percebo isso, né, a quantidade de pessoas que pensam muitas coisas pelo interior do Brasil e que não têm voz, às vezes, nas grandes revistas da USP, né? Vamos falar aí, né, das grandes universidades. Então, eu acho tão rico isso, né? Perceber esse atravessamento, assim, o pessoal do Norte, do Nordeste, né? Aqui, a Ana aí, que está lá em Teresina, né?
Então, lugares dos quais a gente não lia, né? Não lia sobre as pesquisas, né? Esse umbigo, né, do Brasil, que são esses centros aí, né, do litoral, que é Rio, São Paulo, né, e outras cidades capitais. Então, acho isso muito interessante. Agora, eu escutando, fiquei percebendo, né, essas cidades médias. Eu orientei aqui um trabalho sobre cidades pequenas, de uma doutorando hoje em dia, e ela sempre me dizia, né, 90% das cidades brasileiras não são metrópoles, né, são cidades médias e pequenas, e que têm universidades, né, e tudo mais. Mas aqui, principalmente para os arquitetos, a cidade de que se fala, na maioria das vezes, é essa cidade metropolitana, da metrópole, né, que é São Paulo, a nossa grande teoria urbana, é uma teoria paulista, né? Paulista ali da capital de São Paulo, que discute questões de São Paulo. E às vezes, quando a gente percebe aqui no interior, a gente está reproduzindo isso, né? E tentando soluções das capitais. Então, eu fico bem feliz assim de fomentar essa rede, né? Que vai desviando das capitais, né? E vai nas capitais também. E eu acho isso bem bonito. A gente agora até vai começar a escrever, né, Paula, um artigo sobre a produção da picho, né? E a questão principal que a gente percebe fazendo vários levantamentos é essa rede que desvia da capital, que desvia dos grandes centros, né? Porque a revista está aqui em Pelotas, né? Uma cidade lá no fim do Brasil, e acaba se desviando. É bem desde o seu começo, né? Então, isso é uma coisa que me chama a atenção ouvindo agora, né? As produções, os trabalhos e tudo mais. E é isso, né? A ideia desse encontro, não sei, Ana e Léo, querem falar alguma coisa? É isso, né? A ideia é essa conversa, é deixar uma porta aberta, e bem isso, né? Meio que desmanchar essa barreira que existe na academia, né? Com os periódicos. Sim, a gente mantém a questão de anonimato do avaliador, né? E tudo mais, que é algo que vem sendo discutido até na academia mais pesada, né? Essas questões todas. Mas a gente não tem essa barreira enquanto editores, enquanto o pessoal que trabalha, né? E a gente gosta muito de artigos que estão tendo esse papel que eu notei hoje aqui, que é de fazerem parte de um processo, né, acadêmico, não de um resultado com números ou com alguma outra questão. Isso. E é isso, então, né? A gente continua, né? É meio que uma despedida da Ana e do Léo, mas nunca é, né, Ana? E Léo, que eu não conheço. Nunca é. Eu acho que não, né, Léo? Não. Conhece, né? Logo, né? Uma vez tecida a rede, o rastro sempre fica. O rastro fica, né? E é isso, né? Então, nos encontramos provavelmente de novo em algum momento, tá bem? Tenham todos uma boa semana, tá bem? Obrigada, gente. Foi um prazer ver vocês Para hoje. mim também. Para mim também, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Então tá, Diz. Muito obrigado. Fiquei muito feliz. Um encontro muito bonito. É sempre muito legal, né? Ver os rostos assim. E